Prezados alunos, sejam muito bem-vindos no nosso primeiro vídeo de dicas rápidas para aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E como eu havia prometido no vídeo de introdução, vamos começar com a matéria mais importante do exame da OAB, porque são apenas 10 questões de ética profissional. Eu sempre brinco com os meus alunos que gabaritar ética é essencial para o sucesso na prova da OAB. Porque veja só, se você gabaritar as questões de ética, faltam apenas 30 pontos em 70 questões possíveis. Ou seja, gabaritando ética, você precisa, para ir à segunda fase do certame, acertar menos do que a metade das questões que ainda serão realizadas. Logo, ética é um tema fácil, pequeno, tá? E se você estudar de forma inteligente, com bastante perseverança e atenção, turma, tenho certeza que você vai gabaritar. Dentro de ética profissional, eu escolhi para esse primeiro vídeo um tema que nem é importante. Se você ver as estatísticas da prova da OAB, ele simplesmente caiu em todas as provas, pelo menos uma pergunta. O tema é incompatibilidades e impedimentos. Esse tema é regulado pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que você sabe melhor do que eu, que é a Lei Federal número 8.906 de 94. Então veja, os artigos que não é para ler, é para decorar, são os artigos 28, 29 e 30 do Estatuto. Professor, mas são artigos grandes, não interessa. Decore-os! Decore-os que você vai ter certeza que uma das 10 eu estou te garantindo e vai cair na sua prova, como caiu em todas as outras provas. Então, eu não acho, estou te afirmando que uma das 10 da sua prova de ética profissional é incompatibilidades e impedimentos. Iniciando o tema, vamos entender o conceito de incompatibilidade e impedimentos. Veja, a incompatibilidade é a proibição total de advogar. Incompatibilidade é igual proibição total de advogar. E o impedimento, professor? O impedimento é a proibição meramente parcial de advogar. O impedimento, proibição meramente parcial de advogar. Para você entender, se eu sou incompatível, eu não posso advogar nem contra o Estado, nem fazer o divórcio do meu filho, nem fazer uma reclamação trabalhista para o filho da minha empregada. Porque a incompatibilidade, a proibição é total de advogar. No impedimento, a proibição é parcial. O que significa, por exemplo, que talvez eu não possa processar o Estado, mas a reclamação trabalhista do filho da minha empregada, eu terei total liberdade para fazer. Veja, porque o impedimento é a proibição meramente parcial. Nos processos A, B e C, eu estou autorizado. No X, no Y, no Z, eu estou o quê? Impedido. E esse tema é importante você entender que ele existe uma relação, turma, ele existe uma relação com o tema inscrição. Mais precisamente, lá com os artigos 11 e 12 do Estatuto da OAB, que falam o quê? Do cancelamento e do licenciamento da inscrição. O erro típico do estudante, do aspirante a advogado, é decorar assim: a incompatibilidade cancela a inscrição, artigo 11. E o impedimento? Licencia, artigo 12. Professor, eu estou certo ou estou errado? Totalmente errado. Por quê? Presta atenção. A incompatibilidade, quando ela é definitiva, quando ela é permanente, ela cancela. E se a incompatibilidade é temporária, ela licencia. Vou repetir. Incompatibilidade definitiva permanente cancela a inscrição. Incompatibilidade temporária licencia. Então a incompatibilidade, ela cancela ou licencia? E a pergunta que a prova faz e você nunca sabe: e o impedimento? O que o impedimento faz com a inscrição? Escuta, nada. Como é que é, professor? O impedimento, o que ele faz com a inscrição? Nada! Absolutamente nada! Por que, professor? Porque se eu estou impedido, eu não estou impedido para a advocacia em geral. Eu estou impedido para determinados processos. Então a minha inscrição tem que ser o quê? Válida. A minha inscrição tem que ser regular. Então lembra, a incompatibilidade, ela pode cancelar ou licenciar.
cancela se é definitiva, licencia se é temporária. E o impedimento, o que ele faz com a inscrição? Absolutamente nada. Mas aí o que você deve estar pensando é, tá, professor, quais atividades são incompatíveis com a advocacia? Resposta simples, turma. Artigo 28. Tem que saber decor. Vamos lá? Vamos então às incompatibilidades. Quantas incompatibilidades eu tenho, senhores? Eu tenho 8 incompatibilidades. Primeira incompatibilidade: chefe do executivo e membro do poder legislativo. Membro do poder legislativo desde que integrante da mesa do legislativo. Professor, não entendi. Vamos de novo? Claro! Primeira incompatibilidade: chefe do executivo e membro da mesa do poder legislativo. Vamos entender isso. Chefe do executivo: presidente e vice da república, governador e vice do estado, prefeito e vice-prefeito. Chefe do executivo é incompatível. Enquanto estiver no exercício do mandato de chefe do executivo, não pode advogar em nenhum processo. Agora, e o membro do legislativo? Deputados, senadores e vereadores, eles são incompatíveis? Não, a não ser que eles sejam membro da mesa. Então, se eu sou senador e não integro a mesa da casa, eu posso advogar? Posso, claro que eu posso. Agora, se eu sou um senador que integro a mesa da casa legislativa, eu estou o quê? Incompatível. Logo, eu não posso advogar em nenhum processo. Perfeito. Segunda incompatibilidade: membro do Poder Judiciário, membro do Ministério Público, juiz de paz, juiz do Juizado Especial, juiz classicista, membro do Tribunal de Contas da União ou de qualquer outro órgão de deliberação coletiva da administração pública, direta ou indireta. Vou repetir, embora eu esteja falando de acordo com o Estatuto, e alguns são redundantes, né? Mas vamos ver, ó. Membro do Judiciário, quem é? Juiz de Direito. Membro do Ministério Público, quem é? Promotor de Justiça. Juiz de paz, juiz classicista, juiz de juizado especial. Veja, turma, todos membros do judiciário, de certa forma. Embora juiz classicista sequer exista mais no Brasil. E para terminar, membro do Tribunal de Contas da União ou qualquer outro órgão de deliberação coletiva da administração pública, direta ou indireta. Enquanto estiver nesses cargos, eu estou o quê? Incompatível, turma. E depois que eu aposentar? Depois que eu aposentar, sem problema nenhum. Depois que eu sair do cargo, exonerado do cargo, sem problema nenhum. Terceira incompatibilidade: ocupante de cargo ou função de grife, direção. Ocupante de cargo ou função grife de direção na administração pública direta, indireta ou concessionária de serviço público. Integrante de cargo ou função de direção na administração pública direta, indireta ou concessionária de serviço público. Logo, se eu sou faxineiro da prefeitura, eu posso advogar? Posso. Mas e se eu virar um cargo de diretor na prefeitura? Aí eu não posso advogar em processo nenhum, porque eu virei incompatível. Quarta incompatibilidade: ocupante de cargo ou função onde, turma? No Poder Judiciário ou nos cartórios civis, registro, notas, imóveis, por exemplo. Então, oficial de justiça, escrevente, analista do judiciário não podem advogar porque eles são incompatíveis. Perfeito? Quinta incompatibilidade: militar enquanto nativa. Militar enquanto nativa. Quando eu falo militar, eu estou falando das Forças Armadas, Aeronáutica, Exército, Marinha. Enquanto estiver nativa, não pode advogar. Próxima incompatibilidade: polícia de qualquer natureza. Agora sim eu estou falando da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil, das guardas municipais. Enquanto estiver exercendo a função de polícia, incompatibilidade. Não pode advogar. Sétima incompatibilidade: ocupante de cargo ou função responsável pelo lançamento, arrecadação e fiscalização tributária. Ocupante de cargo ou função responsável pela arrecadação, fiscalização e lançamento tributário. Veja, analista do INSS, fiscal da Receita, fiscal do município não podem advogar porque são incompatíveis. E a oitava e última incompatibilidade: ocupante de cargo ou função de gerência ou direção de instituição financeira, ainda que privada. Gerência ou direção de instituição financeira, ainda que privada. Perfeito? Enquanto estiverem nessas funções, incompatíveis, não podem advogar. E os impedimentos, turma? Os impedimentos são só 3. Os impedimentos estão lá no artigo 29 e 30 do Estatuto da OAB. Os impedimentos são muito simples. Se eu sou membro do Legislativo
que integro a mesa, eu estou incompatível. Mas e se eu sou membro do Poder Legislativo, ou seja, deputado, senador, vereador, que não integra a mesa? Eu posso advogar? Posso! Eu só não posso ir contra ou a favor da administração pública direta, indireta ou concessionário de serviço público. Então, se eu sou prefeitura do município, se eu sou vereador do município de Campinas, eu posso processar o Estado de São Paulo? Não! Eu posso defender a Dersa Autoban? Também não, nem contra nem a favor. E se eu for vereador de Campinas e integrar a mesa, aí eu não posso advogar para ninguém. Então, se eu integro a mesa, eu sou incompatível. Não integro, eu posso fazer o divórcio do filho da minha empregada, porém, eu não posso nem a favor nem contra a administração pública, direta, indireta e concessionário de serviço público. Segundo impedimento, ocupante de cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, contra a fazenda pública que o remunera. Lembra, se o meu cargo na administração pública é de direção, eu sou incompatível. Mas e se eu não tenho cargo de direção? Eu sou faxineiro da Prefeitura de Campinas. Eu posso advogar? Posso, porque eu não tenho cargo de direção. Eu só não posso processar a Prefeitura de Campinas. A Prefeitura de Campinas que paga o meu salário. Deu para entender? O impedimento é contra processos contra a fazenda pública que o remunera. Então o faxineiro da prefeitura não pode processar a prefeitura. Mas ele pode processar o Estado? Pode. Ele pode processar a União? Pode, sem problema nenhum. E lembra, marca aí, cuidado, esse impedimento não se estende a docente de curso jurídico. Logo, se eu sou professor de Direito Penal da USP, eu poderia processar o Estado de São Paulo? Regra geral, você vai responder que não, mas eu posso, porque se eu sou docente de curso jurídico, eu não tenho esse impedimento. E para finalizar os impedimentos, o último, turma, o último impedimento são dos advogados públicos. Advogados públicos que são aqueles cargos que precisam da carteira da Ordem de Advogados do Brasil, como Procurador da Fazenda Nacional, Defensores Públicos, Advogado-Geral da União, Procurador do Estado, Procurador do Município. Vejam, cargos que necessitam da carteira da OAB para poderem ser exercidos. Essas pessoas, quando passam nesses cargos, eles só podem atuar uma advocacia pública nesses cargos que eles forem aprovados. Logo, o procurador da Fazenda Nacional vai poder fazer o divórcio com o filho dele? Não. Enquanto procurador, ele só advoga nos interesses da Fazenda Pública, tá? No caso nacional, se ele for procurador da Fazenda Nacional. Perfeito, turma? E agora, olha lá, entra no meu site depois, o www.professortiagoperes, se você já não está nele, .com.br, www.professortiagoperes.com.br, se você já não está nele, e acompanhe aí as questões que eu estou disponibilizando ali, que eu vou resolver com você rapidamente sobre o tema do nosso vídeo de hoje, que é incompatibilidades e impedimentos. Então veja só, rapidamente, ó, vamos lá, ó. A primeira questão que eu vou resolver com você caiu no exame 14 da OAB. Olha só, vou ler para você e a gente resolve. Cláudia, advogada, inicialmente transitou pelo direito privado, com assunção de causas individuais e coletivas. Ao ser contratada por uma associação civil, deparou com questões mais pertinentes ao direito público e, por força disso, realizou novos estudos e contatou colegas mais experientes na matéria. Ao aprofundar suas relações jurídicas, também iniciou participação política na defesa de temas essenciais à cidadania. Por força disso, Cláudia foi, olha o cerne da questão, eleita prefeita do município X em eleição bastante disputada, tendo vencido seu oponente, o também advogado Pradel, por apenas 100 votos. Eleita e empossada, motivada pelo sentimento conciliatório, convidou seu antigo oponente para ocupar cargo em comissão na Secretaria Municipal da Fazenda. A partir da hipótese apresentada, observadas as regras do Estatuto da OAB, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. A prefeita exerce função incompatível com a advocacia? Certo ou errado, turma? A letra A de amor já é a alternativa correta. Se ela é chefe do executivo, ela é impedida ou incompatível? Incompatível. Uma incompatibilidade temporária, portanto a carteira dela vai estar licenciada. Veja, turma, porque enquanto prefeito, ela não pode advogar em processo nenhum. Então a alternativa A já é a correta. É só decorar o rol.
Cláudia é incompatível para a advocacia. Vamos ver o erro das outras, porque analisando o erro, nós também estamos estudando. Alternativa B. O secretário municipal pode atuar em ações contra o município? Errado. O secretário municipal não pode atuar nem contra o município, nem contra ninguém. Porque, senhores, secretário municipal é cargo de direção. E se ele tem cargo de direção, ele também é incompatível. Ele não pode nenhum tipo de processo. Então a B está errada. C de casa. A prefeita deve pedir autorização para exercer a advocacia? Não. Não existe previsão de autorização para prefeito, para pessoas incompatíveis exercerem a advocacia. Então a C de casa também está errada. E a D de dado? O secretário municipal pode atuar em pleitos contra o Estado Federado. De novo, secretário é cargo de direção, logo não pode atuar em nenhuma causa, porque ele é incompatível e não impedido. Perfeito, turma? E para a gente encerrar o nosso primeiro vídeo de dica, vamos fazer uma segunda questão? Uma segunda questão, turma, que caiu no exame 12 da OAB. Olha lá, Joel é conselheiro do Tribunal de Contas do município. Conselheiro de Tribunal de Contas, órgão de deliberação coletiva, o que ele é? Incompatível. Então você já sabe a resposta. Nós vamos ler, ó. Joel é conselheiro de Tribunal de Contas do município, sendo proprietário de diversos imóveis. Em um deles, por força de contrato de locação residencial, verifica a falta de pagamentos dos aluguéis devidos. O conselheiro, bacharel em Direito, tem exercido a advocacia por vários anos na área imobiliária. Nesse caso, nos termos do Estatuto da Advocacia, o conselheiro, letra A, poderia atuar como advogado em causa própria? Não! Se ele é incompatível, nem em causa própria, nem para terceiro, nenhum processo ele pode atuar. B. Deverá contratar advogado para a causa diante da situação de incompatibilidade? Certo. B de bola, correto. Ele deve contratar um advogado porque ele está o quê? Incompatível. E a incompatibilidade é a proibição total de advogado. Vamos ver o erro da saída dele que a gente também está aprendendo. Poderia advogar. Recomenda-se, contudo, a contratação de advogado. Não, não pode. Incompatibilidade, proibição total de advogado. E a D? Está com a sua inscrição como advogada suspensa? Não, turma. Se a incompatibilidade é definitiva, cancela. E temporária, licencia. A inscrição suspensa é quando você pratica falta disciplinar, senhores. Quando você é punido com sanção disciplinar. Lá nos termos do artigo 34 do Estatuto da OAB. Tá? Veja, então não há suspensão para incompatibilidade. A incompatibilidade definitiva cancela, temporária, licencia. Então a D de dado está incorreta. Galera, foi um prazer estar aqui. Aguardo vocês no nosso segundo vídeo, que será de direito penal. Vamos com tudo que vai dar certo. Professor Tiago, abraço, até mais, fiquem com Deus.